Boa Ei, noite. Pedrão. Boa Tudo noite, bem? Pedrão. Boa noite. Tranquilíssimo. Beleza? Gente, olha, gente, hoje nós estamos dando continuidade com o Pedro de Zico, nosso historiador autodidata. Nós estamos dando continuidade à história de Jequitibá e das comunidades de Jequitibá. Então, na última live, né, Pedro, nós encerramos a história da família Marques Guimarães, né, aqui na Uhum. cidade de Jequitibá, e agora nós estamos indo para a primeira comunidade de Jequitibá, que o Pedro optou em estar falando sobre qual comunidade, Pedro? É, hoje é Doutor Campolino, né? Mas o pessoal lá tema que tem que ser Lagoa Trindade. Eles querem até voltar o nome para Lagoa da Trindade, que era o nome antigo deles, né? Mas hoje chama Doutor Campolino. Sério, eles querem voltar para o nome Lagoa Trindade? Eles querem fazer um pedido aí à Câmara para poder ver se volta o nome deles, o nome antigo, né? Que é a Lagoa da Trindade. Ô, Pedro, então eu Ah. posso começar perguntando para você por que lá era Lagoa Trindade e passou para Doutor Campolina? Quem era Doutor Campolina? Doutor Capolina chegou aqui, ele era um engenheiro agrônomo que chegou aqui, que ele veio para. Aqui na sede, aqui onde é a sede, ali chama Núcleo João Pinheiro. Núcleo João Pinheiro é o seguinte: era um governador da época de Minas Gerais e ele era muito entusiasmado com, a, com a reforma agrária, com doação de terra, queria produzir, fazer o Estado produzir. Aí ele comprou o terreno que chamava na época Ponte Nova, a Fazenda Ponte Nova, na mão de Caetano Mascarenhas, que era o dono. Ele comprou 80 alqueires na época dele para poder dividir essas terras com colonos. Quais os colonos que vieram? Foi o pessoal que veio lá da Áustria, veio da Itália e veio da Alemanha, porque na época a Europa estava em crise, de muita fome, muita pobreza, e esse pessoal veio de navio. E na época o Caetano vendeu essa fazenda para o governador, portanto lá chama Núcleo João Pinheiro, onde é hoje a sede, que se chama de sede, o Núcleo João Sim. Pinheiro, para poder esse pessoal. E esse pessoal veio, várias famílias, que eu não me lembro quantas famílias que vieram, e ficaram ali, ganharam as terras e começaram a trabalhar. E quem veio para montar o núcleo, que era o responsável, que era um representante do governo na época do João Pinheiro, foi o José, me parece que é José Campolina, que ele era engenheiro agrônomo, ele que veio administrar esse núcleo, até ele começar a andar. Aí montou onde que é a sede hoje, o escritório, e ele era a pessoa responsável pela administração do núcleo. E não sei por quê, não entendi até agora, vou procurar saber, por que doutor Campolina passou, Lagoa da Trindade passou a ser chamado doutor Campolina. Algum prefeito, ou não me lembro, eu não sei te falar se Jequitibá pertencia a Sete Lagoas na época, que colocou, homenageando esse homem, não sei se foi depois da morte dele, ou quando ele estava aí vivo, eu não sei te falar, porque eu não tenho informação. Então, mudaram o nome Lagoa Trindade para doutor Campolina, porque o terreno da fazenda, ela ia até dividindo com a fazenda da Trindade, onde é a Lagoa da Trindade. Então, não sei se foi para fazer alguma média política, o que foi na época alguém, que eu vou procurar descobrir, mudou o nome de Lagoa da Trindade para doutor Campolino, que está lá até hoje, que é distrito de Jequitibá. Então, essa é o que eu sei. Ô, Pedro, isso Hã? tem quanto tempo? Tem quanto tempo isso, mais ou O menos? Núcleo João Pinheiro foi fundado, eles fizeram o núcleo em 1908. Quando Sete Lagoas, Jequitibá, a sede, Jequitibá, tudo pertencia a Sete Lagoas na época, 1908. Então, Então, era a partir de 1908. então você concorda comigo que seria bom se eles conseguissem voltar com o nome para Lagoa Trindade? Ué, é claro que é o nome antigo, é o nome histórico deles lá, é a história deles. Alguém foi lá e não respeitou as pessoas e colocou esse nome. Agora, te perguntar quem foi, eu não tenho informação sobre isso. Mas a comunidade lá reclama, que eles querem que volte o nome. Portanto, eu chamo lá de Lagoa Trindade, porque sempre as pessoas de lá falam Lagoa Trindade, não fala doutor Campolino. Doutor Campolino apenas está na administração, aí, como é que fala? É tido como distrito. Distrito doutor Campolina, mas o povo lá não aceita doutor Campolina. Eles querem Lagoa da Trindade.
Parece que tem feito um abaixo-assinado e vai fazer pedido, ou como é que entra na Câmara, fazendo pedido para mudar, eu não sei, mas querem mudar o nome de lá. Tomara que eles consigam, né? Tomara que eles consigam. Então, hoje nós vamos falar sobre Lagoa Trindade. Não é isso? Roberto, dá licença aqui. Eu vou te falar, para quem não conhece, que está entrando aqui hoje, que às vezes nós estávamos comentando sobre a Trindade, eu vou dizer que a Lagoa Trindade é um povoado, é um distrito de Jequitibá, da cidade, está a 12 quilômetros da cidade, na beirada do Rio das Velhas, está no sentido da cidade, no sul de Jequitibá, que é quem vai para o sul. Quem está descendo o rio é a primeira comunidade, é o primeiro povoado de Jequitibá. É um povoado muito pesquisado pelos historiadores, pelas faculdades, porque lá conservou uma tradição muito grande de descendente escravo, onde tem vários grupos folclóricos, e essas famílias conseguiram conservar essa tradição até hoje. Então, eu quis começar com ela porque ela tem muita história. Depois da cidade do Arraial, que é o Jequitibá, Lagoa Trindade, como eu vou contar para vocês, tem muita história interessante. Era uma fazenda porte médio na época. A Barra de Jequitibá era uma fazenda grande, era uma Sesmaria, mas a fazenda da Trindade era uma fazenda porte médio na época. Pela época, ela tinha muito escravo e muito movimentada, né? E ela divide Jequitibá com Funilândia, o município de Funilândia, ela está na divisa. Para quem não conhece, 12 quilômetros de Jequitibá, e está mais para o sul, para quem está no sentido subindo no Rio das Velhas. Eu estou dando essa explicação porque muita gente que está aí te acompanhando não sabe identificar onde que está isso, né? Então, nós já vamos começar a falar da primeira comunidade. Eu coloquei a Lagoa Trindade porque é a primeira cidade descendo no Rio das Velhas que você entra no município de Jequitibá. Então, vamos começar lá. Mas pode ir lá. Pedro, mas hoje tem mais ou menos quantos habitantes lá na Lagoa Trindade? Não tenho noção, mas é um povoado bem grande, tem crescido muito, porque lá é até muito bonito, tem uma lagoa que está até cheia lá com a chuva esse ano, e uma comunidade, é um povoado muito bonito, tem uma lagoa igual a Jequitibá, grande, no centro, onde tem umas casas ao redor, muito bonito, muito plano, e lá tem crescido muito. Se você me perguntar, tem de procurar saber, aí quando fizer o censo aí, para saber quantas pessoas tem lá, mas é uma comunidade bem grande. Mas eu queria saber mais uma coisa, não sei se você vai saber. Você tem noção de qual dessas comunidades é a mais antiga? Exatamente a Lagoa da Trindade, porque a história começa descendo o Rio das Velhas. Quem veio de Sabará, Santa Luzia, foi os bandeirantes vieram descendo o rio, né? E foi criando-se as paragens. Lá, na verdade, tem três. Lá essa comunidade ela é muito interessante, que eu tenho que falar depois, na próxima live, porque lá começou um povoamento muito interessante. Por exemplo, a fazenda das Tronqueiras, ao lado da Lagoa Trindade, antiguíssima. É uma fazenda, não virou comunidade, não. Paragem do Pau de Cheiro, fica depois, uns 3 quilômetros depois da fazenda das Tronqueiras. Quando você atravessa para o lado de lá do Rio, onde era a sede da Fazenda Trindade, que hoje é município de Baldim, que é uma fazenda hoje que chama Fazenda Gamileira, que hoje é uma fazenda, desmanchou tudo que tinha lá, que não tem mais nada para dizer. Você achou um vestígio, uma ruína da fazenda, não tem, desmancharam tudo que fizeram, pasto, foi um crime. Eu fui lá para poder focalizar, localizei o local, me falaram que era ali, mas não tem vestígio nenhum mais de nada, não largaram nada. Nada? Não. Aí, quando você desce um pouquinho, encostado na Lagoa Trindade, lá de cá, que era uma parte da Sesmaria, tem Poções. Poções, que eu tenho um documento de 1788, que a Dona Maria I, a avó do Dom Pedro I, né, mãe de Dom João, ela era chamada Maria Louca, quando ela veio, ela era rainha na época. Ela começou uma briga com os Abreu Guimarães da Fazenda Jaguara, porque eles devia a coroa e não conseguia pagar, então eles mandaram um grupo de topógrafos vir medir a fazenda da Jaguara, que era enorme. Então, aí eu tenho esse mapa de 1788, onde mostra os locais que existiam em 1788. O que existia ali próximo? Existia a paragem do Pau de Cheiro. Descendo o rio, tinha a Fazenda da Trindade, que hoje eu vou contar para vocês, que era de lá. Tinha Sítio dos Poções,
tinha sítio do Pau Grosso, que é hoje Baldim, e a Lagoa dos Veados. Então, a Lagoa da Trindade, onde nós estamos falando que é antiga, era uma parte da fazenda. É uma das sesmarias da fazenda lá de lá. Né? Então, eu vou ter de explicar isso, porque tudo essas comunidades não, esse povoamento assim, começou exatamente com esse local, que são tudo próximos. Por que aconteceu isso que eu fui focalizar? Porque foi achado ouro. Na Fazenda das Tronqueiras, tem uma grande lavra de ouro lá, muita pedra amontoada, eles acharam muito ouro ali, que é entre a Lagoa Trindade e Pau de Cheiro. Ali foi encontrado muito ouro. Não dentro da Lagoa Trindade, mas sim na Fazenda das Tronqueiras. E lá de lá, que é a Fazenda da Santíssima Trindade, que era a sede, que nós vamos falar daqui a pouco, existe também um grande buraco, uma lava, onde eles tiraram muito ouro. Então, essa comunidade, esses povoamentos, esses locais, surgiram por causa do ouro. Tinha as terras Os escravos tiravam esse ouro lá. Tiraram ouro, muito ouro lá. Então, começou essa... Agora, tinha a paragem lá de cá, que era Pau de Cheiro, quem descia o rio lá de esquerda, para sair aqui na Fazenda Barra Jequitibá, descendo o rio da esquerda, e lá de lá, que é direita, tinha também a paragem da Fazenda da Trindade, onde tinha várias pessoas que moram. Entre eles, a Inês, o Zé, que é a avó do padre João Marcos, ela morou lá, porque quando ela veio de Sabará, ela morou lá, porque ali deu ela, como é que fala? Um pouso. Ela ficou ali um tempo até o Antônio conhecer ela, e ela morou lá. Eu tenho o degênero do padre Leonel é irmão da Mariana Doroteia, que é o padre Leonel, a Inês tinha os dois filhos, a Inês, a Mariana Doroteia e o padre Leonel, que formou. O patrimônio dele foi formado lá na perto da Fazenda Trindade, um local chamado Lapinha, que eu tenho o degênero dele falando que divide com a Fazenda Trindade, então eles morou lá. Depois que o Antônio casou com ele, o Antônio Marcos casou com a Mariana Doroteia, eles venderam lá e vieram morar na fazenda, onde nós contamos a história. Né? Então lá começou um povoamento, tudo pertinho do outro, porque um dependia do outro. E lá criou as paragens, entendeu? Então vamos lá com a pergunta que você está querendo fazer aí, que o pessoal deve estar querendo ouvir. Então assim, a gente mais ou menos selecionou aqui um material para a gente poder estar desenvolvendo como que foi que aconteceu, como é que a comunidade desenvolveu lá, né? Então, primeiro você poder falar para a gente um pouquinho sobre a Fazenda da Trindade e a Capela da Santíssima Trindade. O que você pode estar falando? Tá. Essa foi uma pergunta que uma pessoa da Fazenda Exposições fez uma live sua, perguntando qual que é a confusão entre Fazenda da Trindade e a Igreja da Trindade. Na verdade, é o seguinte, a Fazenda da Trindade chamava Fazenda da Santíssima Trindade. Esse pessoal, na época, o santo que o pessoal era devoto, a Irmandade, era da Santíssima Trindade, que é lá da Ilha da Madeira, certo? Esse pessoal veio da Ilha da Madeira, trouxe essa tradição. Quando eles comparam a fazenda, que eu vou falar sobre o primeiro dono, ele criou o nome dessa fazenda, homenageando a Irmandade que ele participava. E os Marcos Guimarães também vieram para Jequitibá. Não, minto para você. Que a gente não sabe se é o Antônio Pereira de Freitas, se é o José Seixas Borges, que fez a Capela da Trindade, ele também fez a Capela da Trindade, que é Jequitibá, onde está a Igreja Santíssima hoje, e colocou o nome do padroeiro. O padroeiro da igreja era Santíssima Trindade. Então a confusão é o seguinte: lá é a Fazenda da Trindade, da Santíssima Trindade, onde tem uma igrejinha que é padroeira Nossa Senhora da Conceição. Certo? A padroeira da fazenda, da igrejinha, era Nossa Senhora da Conceição. E aqui a comunidade de Jequitibá, que era hoje Jequitibá, que chamava também Arraial da Trindade, por causa da igreja. E o padroeiro da igreja de Jequitibá, que era Santíssima Trindade, depois foi mudado para Santíssimo Sacramento. Então essa é a dúvida que a pessoa estava em dúvida. Então, eu esclareci agora. Lá é a Fazenda da Trindade e aqui é a Capela da Santíssima Trindade. O padroeiro da Jequitibá, da igreja, era Santíssima Trindade. Mas vamos lá. Muito bem. Olha, o pessoal está comentando aqui, a Andresa chegou aí. Andresa, boa noite. O Rocino, boa noite. O Divino. Eu falei com o Divino, venha para nos ajudar, se você tiver informação também, para poder estar trazendo para nós. A gente agradece muito. Você já falou, então,
quem foram os primeiros donos dessa Fazenda Trindade. Você também tem documento disso, né, Pedro? Tem. O negócio é o seguinte, quando a gente foi pesquisar, a Fazenda Santíssima Trindade, que a Lagoa Trindade pertencia, ela tinha muita ligação com Jequitibá. As pessoas de lá faziam negócio, porque está 12 quilômetros do Arraial, então o lugar maior era Jequitibá, o Arraial mais desenvolvido. Então tinha negócios e tinha batizado, tudo era feito aqui, o padre oficial era o padre que era o licenciado, era aqui, lá não tinha padre, o padre que ia lá para poder celebrar as missas, então era aqui. O que acontece? Quando o Sozé pesquisou, o primeiro documento que nós achamos sobre a Lagoa Trindade era falando de Manuel Pinto dos Santos. A gente achou um documento onde o Manuel Sazeda, que era o cara que era dono da fazenda, foi o documento primeiro que a gente achou, falando que estava cobrando uma dívida do Manuel Pinto dos Santos, que estava devendo a dívida da fazenda que ele tinha comprado na mão deles. Falou eles, mas não falou, a gente não soube quem que é. Então a gente imaginou que o primeiro dono da Fazenda da Trindade era Manuel, não, o Sazeda. Então, quando foi agora há pouco tempo, uns 2 meses, Sozé se deparou com um documento aí em Sabará, uma dívida que era anterior, que a gente foi entender. Está aqui, que eu vou ler, chamava Escritura de que faz o pagamento o alferes Francisco da Silva de Boreiro e sua esposa Ana Soares de Oliveira. Essa Ana Soares de Oliveira é tia do padre João Marcos, que é irmão da avó dele, né? Então, esse Francisco mais a Ana que trouxe a Mariana Doroteia, uma irmã, para cá. Eles tinham comprado a fazenda. Então, vai lá, sua esposa Ana Soares de Oliveira, ao sargento Manuel Antônio Sarzedo, em 6 de outubro de 1789, Fazenda da Santíssima Trindade. Primeiro dono da fazenda, Antônio de Barros Moreira, e sua esposa Sebastiana Moreira de Linhares, já falecido. Então, quem estava cobrando a dívida? Reverendo Padre Antônio de Barros Moreira, filho. A igrejinha da Santíssima Trindade foi feita para ele, o filho. Então, foi o Antônio que fez a fazenda e fez a igreja. Então, está contando aqui, vamos lá, o reverendo Padre Antônio de Barros Moreira, Maria da Conceição Linhares e seu esposo, Sargento Mor, Manuel Antônio Sazeda. O alferes Lourenço Justino de Barros Moreira, casado com Mônica Ribeira de Linhares. E Manuel Pereira Silvino, que morava em Cerro Frio. Dívida por herdeiro, Justino, 4 contos de réis, que é o herdeiro do Antônio de Barros. Não, 4 contos, 950 réis. Reverendo Padre Antônio José de Barros, 427,97 réis. Manuel Pereira Silvino, 1 conto de réis. Bens tomados do Liboreiro, do Francisco, que não tinha um dinheiro para pagar, então ele deu o quê? Ele deu 16 arroba e meia de cobre, uma pipa nova, uma roda de serviço de terra com seu eixo, uma corrente com 117 anéis, que pesam 14 arrobas e 20 libras, uma tenda de ferreiro com todos os seus pertences, uma mesa e 2 bancos com encosto, 2 catres com 2 colchões pequenos, 6 bois de carro, 2 cabeças de gado de criar, 2 alavancas avaliadas, a dívida, 7 contos de réis por ser executado por não ter dinheiro para pagar. Então, essa dívida foi cobrada em 1789. Então, está falando aqui, quando a gente viu, o Liboreiro não deu conta de pagar a dívida, o Francisco, ele entregou a fazenda de novo. Aí quem compra a fazenda? Manuel Pinto dos Santos. Que começa aí então, a gente entender. Para tudo para as pessoas entenderem, porque é muito nome, as pessoas... Boa noite, Adácio. É muito nome para as pessoas. Então, o primeiro dono da Fazenda Trindade, daquela área lá, foi Antônio de Barros Moreira, que vendeu para Francisco da Silva Liboreiro, que deu calote, não deu conta de pagar. Aí eles foram executá-lo. Aí fica a volta... O que ele fez? Ele entregou a fazenda... E aí a fazenda foi vendida para Manuel Pinto dos Santos. Certo, que é português, que a gente achou o testamento dele, ele morre em 1903. Não era descendente, não. Ele estava aqui, ele veio para o Brasil e comprou essa terra.
Ele veio, no mínimo estava Sabará em Santa Luzia, né, que já eram cidades bem mais evoluídas, e aí ele viu a oportunidade, já tinha um dinheiro, aí ele compra dos herdeiros E ele do fez Manuel, família? Ele fez do família Antônio. aqui? Quem é o Ele fez Manuel? família aqui? Filho do Santos? É o Ele Manuel Pinto casou do com Santos. ele casou com, deixa eu ver aqui, com a mulher dele, acho que me fugiu aqui, com quem? Deixa eu ver aqui, espera aí. Ele casa com Pode o olhar Manuel lá. Pinto do Santos, Tereza de Souza Alvim. Ele casa É com ela, já tinha inacreditável uma que filha. você. É inacreditável que você esqueceu o nome, né, Pedro? Porque você sabe o nome de Muita todos. informação. É porque eu estava fazendo confusão da Tereza com a Maria. A Maria é filha. Então, a Tereza Maria de Alvim casa com ele, ela já era moradora do Pau de Cheiro, casa com ele e já tinha uma filha, que ela era viúva. Aí casou com o Manuel e teve 2 filhos. É o José de Madureira e Souza. Era uma Madureira, que é a fundadora de Baldinho. Ela que fundou Baldinho. Que é os povoados Ela lá que perto de fundou o Baldinho. Pau de Cheiro? Espera um pouquinho, você deu Não, uma, ela deu uma não. travadinha. A Quitéria que o marido, ela e o marido, o segundo marido, que criaram o povoado de Baldinho. Depois eu vou contar isso na frente, porque nós temos de ir lá em Baldinho também, que tinha muita ligação com aqui. Mas vamos lá. Qual que é a próxima pergunta? Não, aí, então tá. Então a gente sabe então que o Manuel Pinto dos Santos é português, veio para o Brasil, comprou essa fazenda, né, a Fazenda da Trindade, teve filhos aqui e aí, daí para frente, ele morreu, deixou Não, aquilo ali para alguém, vendeu, ele deixou testamento? começou a tocar a fazenda muito bem, mas só que não deu conta de pagar a dívida aos herdeiros, que é o Sazeda. Aí aparece esse documento, nós achamos em 1797, e o Sazeda... O Manuel Pinto dos Santos. Comprou, mas ele comprou com prazo para pagar, só que não deu conta de pagar, não. Ele ficou endividado ainda. No testamento dele, ele fala... Também. Ele não deu conta, porque a fazenda ela valia muito dinheiro, porque tinha lavas de ouro, então ele não deu conta de pagar, não. O que ele fez? Aí o Sazeda, que morava... A gente não tem informação, parece que essa família do Antônio de Barros, os cunhados, as irmãs, estavam morando lá na cidade de Sazeda. Esse Sazeda parece que é o fundador da cidade de Sazeda, ela perto de Belo Horizonte. Esse cara, essa família estava morando lá e o sargento Sazeda era o cara mais culto, mais desenvolvido. Ele veio para cobrar a dívida, porque eles não tinham... O Manuel Pinto Santos não estava dando conta de pagar, então entrou na justiça. É o documento que eu te falei que nós achamos. O Sazeda cobrando uma dívida da fazenda que não tinha conseguido pagar. Aí, no testamento dele, que a gente achou, do Manuel Pinto dos Santos, ele fala que, com o filho dele, estou passando administração com meu filho, José de Madureira, que começa a tocar a fazenda muito bem e pague as dívidas que eu estou devendo. Aí o José de Madureira passa a administrar a fazenda. Aí já começa a ser diferente. Ele administra muito bem a fazenda, ele desenvolve a agricultura muito bem, paga as dívidas e começa a tocar a vida dele. Quando é 1837, eu tenho o óbito dele, que eu achei, ele morreu na Fazenda Trindade, foi enterrado lá no cemitério da fazenda. Aí o que acontece? Ele fala, aí eu achei o testamento dele, 1836. Ele falando que ele é dono da Fazenda Santíssima Trindade, aí ele coloca o que ele tem na fazenda e fala que ele tem 3 sesmarias. Eu tenho 3 sesmarias. A sesmaria da Vargem Formosa, a sesmaria, ele não fala Lagoa Trindade, do outro lado do rio, e a sesmaria que é a sede. Aí que vem, que eu vou tirar as dúvidas de todo mundo que não sabe. A Lagoa da Trindade pertencia à Fazenda da Santíssima Trindade lá de lá. Lá de cá tinha poucos moradores. Por que Lagoa da Trindade? Porque dentro dessa sesmaria, que é hoje a comunidade da Lagoa Trindade, tinha essa lagoa. Até hoje já está lá. Então, ele só fala, porque eu achei um documento de 1856, onde o José Lopes Campos, mais na frente que eu ia contar, mas eu vou adiantar, porque está dentro do assunto, falando que eles têm 3 sesmarias. E essas Marias lá de lá do rio, que é a Lagoa Trindade, divide como? Do lado do sul, eu divido com a Fazenda das Tronqueiras, exatamente. Pelo norte, eu divido com a Fazenda dos Poções, que é o sítio dos Poções que eu te conto. E do outro lado é a sede, nascente poente, sul e norte, que ele fala.
Isso é um documento que eu tenho, que nós achamos no arquivo público de Minas. Então, ele está falando que a Lagoa Trindade é uma sesmaria da fazenda. A sede é lá de lá. Todo mundo da Lagoa Trindade sabe disso. Os mais velhos, você chega lá, onde que era a fazenda da Trindade? Eles não falam Santíssima, a fazenda Trindade. Aí você vai descer no fundo da casa de São Malaquias, tem um trio assim, vai sair no Rio das Velhas, lá de lá tem um porto. Era a fazenda lá de lá. Então eles vinham trabalhar lá de cá, porque tem terras boas, e produziam os alimentos de cá, os escravos trabalhando, e levava toda a produção para lá de lá. Porque lá que era a sede. Lá que era a sede da casa, que era um caso de um sobradão grandão, com uma capela, com toda a sua maquinária de trabalho, que era engenho, que era fazer essa cachaça, rapadura, era uma fazenda que produzia comida e tinha lava de ouro. Quem morria já tinha a capela com o cemitério. Então se celebrava a missa, se batizava lá, mas o cemitério, quem morria era enterrado no cemitério. Entre eles, José de Madureira, que eu tenho o óbito dele, está falecendo em 1837 e sendo enterrado no cemitério da Fazenda da Trindade. Isso é um documento que foi enterrado lá. Né? Então, essa é a dúvida que você está. E aí, José de Madureira morre em 1837. Você quer fazer a pergunta aí para poder completar? Como é que Não, pode completar, porque, na verdade, o que eu queria saber era realmente quando é que ele morreu, se ele deixou, se ele dividiu, se ele deixou testamento, se ele deixou para os filhos. Eu tenho o testamento dele que ele fala que tem 2 filhos com uma escrava chamada Jacinta Crioula. Ela é escrava da fazenda, ele tem um caso com ela, ele morre solteiro, ele fala que morreu no estádio solteiro, e teve 2 filhas, 2 filhos. O primeiro filho, ele chamava Anacleto de Madureira, de Souza de Madureira. Esse herda a fazenda da Vaz Formosa, onde que é hoje o povoado da Vaz Formosa. Ele era Sesmaria, era deles. Então Anacleto herda isso, essa fazenda. O a Angélica Maria do Sacramento, que é a outra filha do José de Madureira, ela ganha a sede. E no testamento de José de Madureira, ele fala o seguinte, que eu deixo a administração da sede da fazenda para meu braço direito, José Lopes Campos. José Lopes Campos era o braço direito da fazenda, do José de Madureira. Trabalhou com ele a vida toda, desde pequeno, e desenvolveu um trabalho fantástico na fazenda, tirou ele das dívidas, ganharam-se dinheiro, e ele casa com a filha dele, a Angélica. Angélica Maria do Sacramento. Casa, e o José de Madureira deixa a sede para exatamente o José Lopes Campos. Aí ele morre enterrado na capela e começa a se administrar. Dentro do testamento dele, ele conta o que ele tem entre eles, os escravos. Aí a gente tem a relação no testamento, que ele vai falando quem são os escravos dele. Né? E aí vai se tocando a vida. Mas vai lá a pergunta que você está querendo fazer a próxima pergunta. Pedro, deixa a gente entender aqui um pouquinho. A fazenda Lagoa Trindade hoje, ela é tida como um quilombola. Certo. Não é? Tido por falta de... Você vai me desculpar, mas eu não quero entrar em discussão, mas como que você fala que uma comunidade que está do lado da fazenda pode ser um quilombo? Porque a fazenda está simplesmente a 2 quilômetros da cidade, da fazenda. Então não tem condição de ser quilombo. Ô Pedro, a gente já tinha um pouquinho falado sobre isso da outra vez também, acho que da nossa primeira live. Foi uma questão que foi trazida e a gente realmente ficou por entender porque ela é reconhecidamente um quilombola. Né? Oficialmente, a Lagoa Trindade é um quilombola. Mas, de fato, dentro da história que a gente pouco conhece, um quilombo é um local afastado onde os escravos fugiam, né? Fogem para aquele local, né? Se resguardam ali e ficam lá protegidos. Realmente, quando você fala da Lagoa Trindade, desse período aí, e que teve todos esses donos aí, como é que é? Começou com Antônio Barros Moreira, depois Manuel Pinto dos Santos,
depois José de Madureira, depois o filho. E aí, como é que isso foi parar na mão desses descendentes de escravos? Você fala, porque o negócio é o seguinte, porque a Lagoa Trindade passou a ser um local muito interessante, exatamente por causa dos estudos do grupo folclórico, lá tem a riqueza folclórica, as histórias das pessoas lá, que é descendente de escravo, e tem muitos, eles conseguiram conservar essa cultura de casar entre eles. Então, continuou a cor, a mesma coisa, foi casando entre eles, aí virou um lugar de atração. Aí, como os pesquisadores pesquisam muito isso, historiadores de faculdade começam a bater em cima disso, começou a ouvir história deles. Coisa que eles ouviram, alguém inventou, não sei te falar como é que foi, que eu não estava por dentro dessa pesquisa, que na época eu não estava ligado a isso. Então, o que acontece? Ficou muito interessante para esse pessoal. E criaram-se essa ideia, não sei como foi, quem que inventou, quem que criou isso, não sei te explicar, porque eu não fez parte da minha pesquisa, e virou isso, que lá é um quilombola, por causa exatamente por ter um número muito grande de negros na comunidade. Mas, na verdade, ninguém também sabia a história. Ninguém tinha documento, ninguém tinha pesquisado. Nem os historiadores, nem professor de faculdade, nenhum tinha acesso a esse documento. Esse documento foi aparecer depois que o Zé Vito apareceu com o Boza, que a gente foi descobrindo esses documentos, conhecendo a verdadeira história que eles não sabem, ninguém sabe. Se cria muita história que não existe, porque vai lá, entrevista um senhor de 80 anos, de 90, ele começa a contar a história que ele ouviu do pai dele, aí se cria uma ideia que imaginária, não é documento. Então, eu estou falando isso aqui, que eu tenho os documentos, eu provo. Tudo que eu estou te falando aqui não é invenção. Esses nomes aí, você jamais eu ia conseguir inventar esses nomes, datas, como é que foi, por quê. Então, eu não tiro a razão das pessoas, porque alguém tem que criar uma história. Alguém tem que criar um mito, uma coisa, né? Para ficar interessante. Só. Não quer levar para essa discussão, porque isso é outra coisa, né? Não, lógico. Mas a gente vai ouvir o outro lado da história também, porque a gente precisa ouvir essa história para poder compreender isso, né? Agora, você me fala que o último proprietário lá foi o José de Madureira. Não, José Lopes Campos. Certo. Não é? José Lopes Ainda tem descendentes deles lá? Aí que vem a coisa. Eu já tentei pesquisar. Pelo seguinte, José Lopes Campos... Aqui, ó, Pedro. O Divino está falando aqui. Pode falar, Divino. Você quer escrever mesmo, Pedro, o Divino? De que jeito que você quer fazer? O Pedro acaba de falar e depois eu te chamo para a live para você complementar. O que você acha? Eu que você está perguntando? Não, vamos continuar aqui, Divino, e depois do Pedro eu entro com você, pode ser? Ou então você vai escrevendo? Vamos ver. Pedro, o que você ia falar enquanto o Divino? É melhor por texto. Então ele vai escrever. Enquanto você escreve, o Pedro vai falar. Deixou descendentes, o José Lopes Campos, lá na Lagoa Trindade, tem descendente? O Divino vai escrever. Vou te falar o seguinte, José Lopes Campos, ele morre em 1857. E a gente achou uma parte do testamento dele, Sabará, que estava incompleto, que o José achou. O que acontece? Ele teve 3 filhas. Camba Lopes Campos, que casou com um advogado famoso lá de Sabará, que é o Quirino, eu vou tentar lembrar o nome, um advogado famoso. Foi advogado até que entrou com a causa da... Veríssimo de Aquino. Veríssimo de Aquino, isso aí. O Veríssimo de Aquino é um advogado famoso, ele já tinha uns filhos, que ele era viúvo, casou com a Camba Lopes Campos, que é a filha de José Lopes Campos. Esse ficou com a sede que é a Fazenda Santíssima Trindade. E tinha uma Francelina, que é a mais nova, Francelina Lopes Campos, casada com José Lopes Campos, que também ficou na fazenda, mas não tinha muito administração, não. Ficou morando lá, mas tinha parte lá também na fazenda, que a gente não sabe.
e a Luísa Lopes Campos. A Luísa Lopes Campos é casada com Venceslau Lopes Campos. Eu achei o óbito dos dois, no cartório de Jequitibá. O José Lopes Campos, não, falei o nome aqui, fugiu, Você está falando do advogado? Não, estou falando casado com a Luísa Lopes Campos, com a dona Luizinha. Eu vou lembrar. Eu achei o óbito dele em 1898, ele morrendo com 78 anos, ele morre. Quando é 1902, eu achei o óbito de Luísa Lopes Campos, morrendo com 79 anos. E ela falando que não tem filhos. Era casada com... vou lembrar o nome dele, fugiu. Falei agora, esqueci. E falando que não tinha filhos. Eu achei, na cartório de Jequitibá, 2 partos que ela perdeu, 2 filhos. Ele está falando, a Alice Matheus está falando, Venceslau. Venceslau. Eu estava tentando lembrar aqui também. Venceslau. Obrigado. Venceslau, eu achei o óbito dele em 1898, era casado com a Luísa Lopes Campos, e ela morre em 1902, com 79 anos, dizendo que não tem filhos. E exatamente ela morava, pelo óbito dela que eu achei, falando que mora na divisa com Sítio dos Poções. Quando você vai ver isso, ela morreu nessa casinha que hoje é do Dr. Soto, que eles conservaram. A casinha está lá até hoje. Ela morou nessa casinha. Eu ainda não conheço a Fazenda dos Poções, eu nunca entrei lá. Então eles preservaram a casinha dela? Por sorte, o doutor Soto, uma mulher, era muito culto e conservou tudo que tinha antigo. E essa casinha está lá até hoje. Quando eu fui na fazenda, eu tive o privilégio lá de conhecer a casinha lá na beirada do Córrego dos Poções. E lá que a Luísa fala que no óbito dela, que ela morreu ali, no óbito dela fala que ela morreu na divisa dos Poções, e a casinha dela. E a casinha está do outro lado do córrego, que pertencia à fazenda dela, Sesmaria, que era dela. Ela morre falando que tinha os filhos, que não tinha filho, aliás, e ela faz uma coisa nobre, interessante, igual a Puquera. Ela não tinha filhos, a família dela também já tinha. A Camba não teve filho, a Francelina não teve filho, a família acabou a geração. Por que a Lagoa Trindade conservou esse povo lá até hoje? Que ela não deu quintal, ela dividiu, foi áreas maiores, 5 hectares, 5 alqueires, 10 alqueires. Então, hoje você vai lá, quando você vai lá na Lagoa Trindade, que eu sou muito observador, tem a família do Biano, que tem umas terras na beirada do rio lá, fantásticas. Umas terras de 5 alqueires. Eles vivem lá. Porque esses que conservou, que quis continuar lá, que não foram embora, eles começaram a produzir nessas terras. Porque as terras são boas, começou a produzir e começaram a criar independência, trabalhar para eles. E aí foi casando entre eles. Foi diferente da fazenda Barra de Jequitibá com a Puquera, porque a Puquera deu foi quintal. 5 mil metros, 4 mil metros, ela não deu área grande. Então as pessoas... Mas eles tinham sesmarias, as sesmarias eram imensas, né, Pedro? Elas eram imensas. Mas se você for analisar, a Fazenda Trindade também, eu conheço ela toda, as divisões, ela é enorme. Então ela dividiu com essas pessoas. Como as pessoas começaram a trabalhar cá e ter uma condição de vida melhor, porque tinham áreas maiores, começaram a fazer parceria entre eles. Aí, os de lá que foram libertos, começaram a vir para lá de cá e se casando. Quando você vai analisar, lá de lá e lá de cá, porque lá de lá é a sede, lá de lá não ficou descendente de escravo, eles vieram tudo lá de cá. Porque aqui que foi doado, porque lá de lá foi vendido. Porque o José Lopes Campos, eu tenho o testamento do advogado, ele me lembra aí o nome dele? Do Veríssimo de Aquino. Veríssimo de Aquino. Aquino era um advogado lá de Sabará, e ele nós achamos o testamento dele em 1877. Ele falando que deixa para Camba. Camba é a mulher dele, Camba Lopes Campos. Ela ficou viúva. E não teve filhos. Eu acho, a gente não achou o óbito da Camba, eu achei alguns documentos lá no cartório de Jequitibá, ela vendendo partes da fazenda. Aí quem começa a comprar a Fazenda Trindade foi os Abreu. João Martins de Abreu, que hoje você vai lá em São Vicente, e lá manda, ainda tem os descendentes deles, desse João Martins. Ele que começa a comprar a fazenda da Trindade, ele foi comendo as partes. Então a Câmara morre, a fazenda não sai da família, porque não foi igual os Marques Malhães. Acaba, a família acaba, não tem descendente, e vai cair na mão de osso, que não tem nada a ver. Aí
Luísa, que morre por último, porque quando eu descobri Luísa, porque uma vez eu fui na Lagoa Trindade e fui conversar com o Zé Limão, que é um cara muito espetacular para você conversar, porque tem muita informação, é muito curioso, estudioso, ele é até um mestre de folia, que tem uma folia lá no negócio. E Zé Limão é um cara muito interessante para você conversar. Zé Limão, perguntei para o professor Zé Limão, professor Zé Limão, quem é que doou essas terras para os negros aqui da Lagoa Trindade? Dona Luizinha. Dona Luizinha. Eu achei que, falei assim, o Zé Limão inventou mais outra história que não existe. Eu tem na cabeça, Luizinha, Dona Luizinha. Depois, quando eu fui fazer a pesquisa no cartório, que eu vi o documento, ela não parece o documento da doação, apareceu lá, Luísa Lopes Campos, dona da Lagoa da Trindade. Então é ela que é a Luizinha, ela era uma mulher baixinha, se chamava de Luizinha, ela era pequenininha, e ela que faz essas doações para esses descendentes escravos que estão lá até hoje. Entendeu? Aí você vai conversar com as pessoas, igual o Ildefonso, que eu falei até para você fazer uma live com ele, que ele é muito interessante. Eu conversei com ele, tive a oportunidade de conversar com ele. O Ildefonso falando comigo, porque Dona Luizinha deixou os escravos criar gado, depois doou as terras, o povo plantava junto com ela. Dona Luizinha fez uma obra muito bacana lá com a comunidade, onde o povo está lá até hoje. Como as terras ganharam terras maiores, áreas maiores, eles conseguiram sobreviver e criar família. E foram se casando um com o outro. Você entendeu? É isso que aconteceu. A dona Luizinha, exatamente, a dona Luísa Lopes Campos, que morre em 1902, que eu achei o óbito dela. E ela não 1902? Eu tenho o óbito dela, achado aqui no cartório de Jequitibá. E ela que doa as terras, e esse pessoal vai trabalhando, e a comunidade vai criando, vai casando entre eles as famílias tudo enorme, né? Porque na época deles as famílias eram 10 filhos, 8 filhos, e continua com a tradição, que é o candomblé, folia de reis, como é que fala? Catopê, que eles dominam muito bem, porque eles receberam essa herança dos antepassados deles. E a Lagoa Trindade passou a ser interessante exatamente porque eles conservaram essa cultura que outras comunidades não fizeram. Entendeu? Então a Lagoa Trindade ela fica muito atrativa para quem vem pesquisar, estudar, porque tem cultura. Essa cultura está lá hoje. Sim. Aqui, por exemplo, tem aqui o Clezinho. Clezinho é filho da Raquel, né, que é filha lá do Sr. Domingos, que mora aqui hoje em Jequitibá. Eu vou muito dia de domingo lá na casa de um amigo meu. O Clezinho vai lá. Você é um esperto pra caramba. Você vai conversar com ele, ele começa a contar as histórias. Ele é um menino interessante. Quer dizer, ele está herdando dos antepassados dele, que ele sabe. E ele vai dar Jequitibá, gente, essa região é muito rica de histórias, pelo amor de Deus. Nós temos que criar o nosso museu, Pedro, audiovisual aqui para essa cidade. Vou te dar os documentos todos, eu vou te dar 120 mil documentos. Você pôr no museu, vou te doar. Olha, nós estamos aqui está nos dando a honra da presença dele aqui, o futuro prefeito de Sete Lagoas, Claudinei. Eita, que maravilha, Claudinei, que prazer ter aqui conosco. Então, o Divino ficou de mandar um texto para nós, Divino. Você, o que você acha? Porque o Divino vai passar para a gente aqui alguma informação a respeito da Lagoa Trindade, que parece que pegou alguma coisa aí nesse momento. Uhum. Você falou da Sancha, a filha do padre João Marques, com a Narcisa, ela também veio lá da Fazenda da Santíssima Trindade, não foi? Eu achei o casamento da Sancha, para quem não sabe, a Sancha é a filha do padre João Marques, que a gente contou. A filha do padre João Marques aqui da Fazenda... Ela é a filha do padre João Marques, aí quando eu achei nos livros de Santa Luzia, 1821, Sanches Marques Guimarães casando com Bernardo da Silva Freire, que é de Pirapamba, num local chamado Fechado, Fazenda dos Queimados. Essa Sanche, quando nós deparamos os documentos de Santa Luzia, que eu tenho eles, batizado, casamento e óbito, aí fala lá, Sanches Marques da Silva, filha natural de Narcisa de Angola, mas não e pai incógnita. O pai era o padre João Marques, não podia aparecer o nome de pai incógnita. E Bernardo da Silva Freire, da freguesia de Curvelo, porque Santana Pirapamba pertencia a Curvelo,
do lugar chamado Fechado, fala o nome do pai dele, que é José de Souza Martins e Joana de Freire, que são os pais do Bernardo. E coloca, como era a tradição na época, existia só 2 testemunhas para o casamento. E eram 2 homens, porque na época existia o machismo, né? Então eram 2 homens. Quem aparece como testemunha da Sancha? O padre João Marques Guimarães, que é o pai da Sancha, e José Lopes Campos. José Lopes Campos estava representando a Fazenda Santíssima Trindade, que era o braço direito. O José de Madureira não pôde vir, porque ele já estava doentado. Veio o braço direito dele a representar o casamento da Sancha. Porque a Sancha era escrava da Fazenda da Trindade. A Sancha não. Narcisa de Angola. Narcisa de Angola, que teve um caso com o padre João Marques e teve uma filha. Então, as 2 pessoas especial, porque os escravos escolhiam as pessoas que eles achavam mais especial para ele. Era um direito que elas tinham. Então, foi escolhida a Sancha, como a noiva escolheu o pai, que é o padre João Marques, e não, mente para você. Escolheu ela, a noiva que escolhia. Então, ela escolheu os 2. O padre João Marques, que é o pai, e escolheu José Lopes Campos, representando a Fazenda da Santíssima Trindade, porque a escrava Narcisa de Angola era escrava da Fazenda da Trindade, era escrava de José de Madureira. E ele não pôde vir, porque já estava doente. Quem veio representar ele foi José Lopes Campos. Essa é a dúvida que alguém às vezes acha, que a gente não achava que a Sancha era filha de uma escrava da Fazenda Barra Jetibá, não era. Ele teve um caso com a escrava da Fazenda da Trindade. Essa essa coisa de que teve o caso com o escravo, na verdade, a gente fica na dúvida, né, Pedro? Porque a gente sabe que os escravos, eles eram obrigados as escravas, né, muitas vezes elas eram violentadas, elas eram levadas a se relacionar sexualmente com esses homens, não porque elas queriam ter um caso com eles, né? Normalmente isso acontecia, eu acho que era o comum, né? Eu não sei como que é isso aí. Mas espera um pouquinho. Ó, vamos ver aqui, o Divino falou que colocou aqui, Divino. Então, vamos lá, ele colocou, Beth, essa história de Lagoa da Trindade ter sido um quilombo é recente. É recente. Depois ele colocou, é fruto de trabalho de faculdade realizado por alguns alunos do curso de magistério superior. Durante a gestão municipal de 2000 e 2004, eu pessoalmente questionei a veracidade do fato por essa contradição entre quilombo e a extensão da fazenda. Ele mesmo já estava questionando isso aí também, olha. Nunca existiu quilombo na região de Jequitibá. Quilombo sempre esteve ligado a local de resistência. Muito bem, Divino. Muito bem explicado. Boa resposta. Parabéns. Isso aí. Ele tirou a dúvida que eu não tinha. Eu não conhecia essa história. Então, ele, como é estudioso também, ele deu a resposta certa aí. O que a gente precisava de falar? Falei que era estudantes, faculdade que criou isso. Porque, na verdade, igual ele falou, não existe quilombo perto de uma fazenda. Mas, ô Divino, parece que também, hoje, por ser quilombola, por ser considerado quilombola, parece que existe um benefício que eles recebem, né? Me parece. Talvez isso veio a beneficiar a região lá. Não sei se você tem alguma informação sobre isso para nos passar. Mas vai lá, que você vai lá nas outras. Foi bom aí que você tirou as dúvidas que eu tinha, a gente não soube explicar, ele ajudou aí. Muito bem. Sim. Bacana. Ô Pedro, nós estamos a 10 minutos para finalizar a nossa live. Primeiro, eu queria pedir para o pessoal que está aqui na live dizer o seguinte: nós vamos fazer depois uma live com o Divino também vai nos trazer aqui muitas informações, mas eu queria, porque o nosso tempo é curto e o Pedro ainda tem mais algumas coisas para nos trazer, eu queria pedir para vocês, essa live ela está aqui no Instagram,
mas ela é editada e a gente coloca ela lá no meu canal, no Fala Bet, no YouTube. Então, vão lá, se inscrevam no canal, todo mundo tem que falar isso, né? Se inscrevam no canal, dê lá um likezinho nas nossas lives, porque a gente está contando ali toda a história de Jequitibá, o que tem sido descoberto através de documentos, ok? Mas ainda vão vir outras histórias que a gente vai estar trazendo aqui também com outras pessoas. Pedro, o que mais você pode estar trazendo para a gente, Pedro, a respeito da Lagoa Trindade, que a gente ainda não falou aqui? Vê as dúvidas que você tem aí. Tem algumas dúvidas aí que você tinha, que você me perguntou, está aí escrito aí no seu computador. Na verdade, uma das coisas era por que a Lagoa Trindade era tão pesquisada. Era uma das coisas também que você já mais ou menos falou, né? Olha, o Divino está colocando aqui, ó, porém isso nunca foi o objetivo da comunidade negra da Lagoa Trindade. Não, lógico que não, de maneira alguma. Mas ficou como quilombola. E há pouco tempo teve uma pessoa da família Mateus que também veio questionar que lá seria sim um quilombola. E o Pedro havia colocado que não poderia ser porque estava muito próximo, né? E, na verdade, não seria um quilombola, né? Mas, Pedro, o que mais você teria para trazer para a gente sobre a Lagoa Trindade? A Lagoa da Trindade, na verdade, a gente não tem informação. Parece que a Luizinha, quando ela ganha a Sesmaria lá de cá, porque a gente não tem o nome da Sesmaria, pode ser Lagoa da Trindade, que estava lá, antiga Lagoa Trindade, porque tem uma lagoa nessa Sesmaria, que está lá até hoje, para todo mundo ver, até está bonita esse ano, porque ela está cheia. Então, a lagoa... então, essa Sesmaria pode ter sido chamada, na época, do lado de cá do Rio, de Sesmaria da Lagoa da Trindade, porque a lagoa pertencia à Fazenda Trindade. Então, era 3 Sesmarias. Era a fazenda lá de lá, que é hoje a fazenda da Gamileira, é de lá de Baldim. Quando você quiser ir lá conhecer, você tem de passar Baldim, vai lá na frente, quando chegar antes de São Vicente, você entra à direita, desce, voltando para o Rio das Velhas, e você chegando lá, você vai entrar na fazenda da Gamileira, que eu fui lá conhecer pessoalmente, levei uma pessoa mais velha que conhece, que sabia onde que era o cemitério, onde que era a casa, onde que era a igrejinha. Ele me mostrou os locais, só que foi destruído tudo, não deixaram nada. Então, lá era a sede. Então, o que se faziam? Eles trabalhavam lá de cá, provavelmente, a gente não tem informação, poderia ter alguém que morasse lá de cá, né? Uma casa, um encarregado, com os escravos lá de cá, produzisse alimento, que as terras lá de cá são melhores que a lá de lá, produzia-se milho, feijão, tudo de agricultura. Ele atravessava o rio. Lá, quando você vai lá no São João Biano, onde tem um terreno deles, lá tem uma parte do Rio das Velhas que ela é mais rasa. Então, você consegue atravessar. Parece que eles atravessavam ali também. Quando era época de seca, o rio estava vazio, atravessavam-se ali com mercadoria, vinham trabalhar de cá, alguns voltavam para a fazenda. E eu tenho os óbitos. Eu tenho os óbitos da Fazenda Trindade, de vários escravos, de vários moradores brancos agregados. A fazenda tinha um movimento muito grande. Esses óbitos eu achei eles na casa paroquial de Jequitibá, onde fala lá, é separado, o padre Zé Gonçalves era o padre, e ele que celebrava a missa quando precisava de ir lá na fazenda, e ele que fazia os óbitos. Era enterrado, essas pessoas que moravam lá, era enterrado. Aí vinha gente de São Vicente, que antigamente é próximo, chamava Fazenda Zé Belê, e enterravam na Fazenda da Trindade. Baldim não tinha cemitério. O único cemitério que tem aqui na região que eu conheci na época é o cemitério no Arraial, que é Jequitibá, um cemitério na Fazenda da Trindade, que tinha a capela, mais o cemitério, e um cemitério na Fazenda Fazenda do Melo, que é hoje o município de Codesburgo, hoje é onde você atravessa ali em Brejinho, sai lá na Fazenda do Melo, do outro lado. Só existia 3 cemitérios. Então, as pessoas do povoado do Pau Grosso, que é Baldim, Vila Amanda, Gentil, Fazenda Zé Belê, que é São Vicente hoje, eram enterrados na Fazenda da Trindade. Então, eu tenho mais de 500 óbitos de escravos na fazenda. 500.
Pedro, nós estamos a 2 minutos para encerrar. Então tá, então só para realizar, para finalizar, semana que vem nós vamos falar da Lagoa Trindade. Tem uma pessoa da Lagoa Trindade, que é do Matheus, que mora nessa lagoa, e você vai falar da minha querida Lagoa do Santo Antônio. Então, semana que vem nós vamos contar a história da Lagoa dos Viados. Era Lagoa dos Viados mesmo, Deus que eu conheço. Hoje que é Lagoa de Santo Antônio, mudou o nome. Então, sábado que vem nós vamos falar sobre a Lagoa. Maravilha, gente. Gente, então a gente está contando aqui a história de Jequitibá e de suas comunidades. Hoje a gente falou sobre a Lagoa Trindade. Quer dizer, hoje o nome é Dr. Campolina, mas as pessoas da Lagoa Trindade estão lutando para poder voltar para o nome Lagoa Trindade, o que é muito justo, né? Então, olha, um abraço para todo mundo, muito obrigada, e estamos aí semana que vem. Valeu, Pedrão. Falou, boa noite. Boa noite, obrigado, Beth. Tchau. Até mais.